Bom dia, meu nome é Catarina e eu vou apresentar para vocês hoje o trabalho prático 2. Ele foi desenvolvido por mim, pelo Nicolas e pela Amanda. Foram os mesmos que desenvolvemos o trabalho prático 1. Fizemos todos os PGs juntos também e os trabalhos teóricos, porque foi mais fácil de se organizar assim. Beleza, vamos lá. O ambiente de testes é isso que eu tô mostrando, é esse computador aqui que eu tô mostrando pra vocês. É um Lenovo ThinkPad, Ubuntu, né? Ubuntu 18 e 4 cores ali. Beleza. Para executar o trabalho, é a mesma coisa do trabalho 1. A gente não teve mudanças, então a instalação dessa biblioteca aqui, que é a biblioteca para fazer algumas coisinhas de limpar quando o usuário escreve algum texto. E depois a gente faz esse CMake aqui. Por que ele é um pouquinho diferente? A gente nunca tinha usado isso, a gente aprendeu para esse trabalho. Porque normalmente aqui a gente teria que pegar, né, arquivo por arquivo e escrever o nome dele. Então, o que a gente preferiu fazer foi listar tudo que está em sources, né, e também adicionar lá o app, o front-end, o front-end aqui e o server. Também adicionamos algumas flags de compilação, como o Standard 11, né, e o Fstack Protector All, que foi uma dica do professor Everton para resolver um probleminha que a gente estava tendo com os Keep Alives. Depois fazemos o make normalzinho, beleza. O que acontece aqui? A gente também criou desse trabalho, que é uma novidade do primeiro, um makefile. Nesse makefile, como no caso a gente vai abrir, tipo, cada um vai ser um terminal que a gente vai abrir. Então, tem muitos terminais. Então, o makefile a gente criou para ficar um pouco mais simples do que ficar digitando na mão e também poder se trocar mais fácil entre integrantes do grupo. Beleza. Então, voltando aqui, vou mostrar um pouquinho da arquitetura para vocês. Vou dar um zoomzinho para poder ver melhor. Então, essa seria a nossa arquitetura tagueada aqui, né, nas caixinhas com o nome que está no makefile. Então, por exemplo, Run Client 1 Grupo 1, que foi que eu mostrei aqui para vocês. Run Client 1 Grupo 1, beleza, voltando lá. Vai conectar no front-end azul, esses daqui vão conectar no front-end verde, depois o primary e 2 backups que a gente vai apresentar para vocês. É importante dizer que o front-end, ou seja, dentro da caixinha azul, dentro de um front-end, a ordem das mensagens é mantida. Porém, os dois front-ends eles são concorrentes. E seguindo o princípio de precedência happen before, eu não posso garantir, a gente não garante nesse trabalho, que as mensagens do azul vão ser antes do verde ou vice-versa. Então, dentro a ordem está preservada, mas entre eles, não. Então, vamos voltar aqui. Beleza. Então, aqui tem todos os comandos e também tem uma ordem. Então, primeiro front-end, depois server, primary e clients. O server, ele também tem uma ordem entre si. A gente roda primeiro 2. Por que eu chamo ele de 2? Porque ele tem um identificador 2. Se a gente olhar ele aqui, 1 e 2. Ele não é primário, né? E ele tem 1 e 2, que são os identificadores. O que significa que a gente primeiro faz o 2 e depois o 1. Porque o 2 conecta no 1, o 3 no 2 e assim por diante. E todos se conectam no primário. Então, vamos lá, abrir aqui os terminais. Eu já deixei aberto aqui, o make eu já fiz, né? Vamos front e vamos de front 2. Da onde é que vem essas portas aqui do front? Elas vêm daqui e a gente definiu, né, tudo localhost, normal, e as portas. Ok, por que a gente fez desse jeito? Eu vi que no grupo teve um colega, acho que o nome dele era Daniel, que botou lá no grupo do Teams, né, que ele fez com arquivo de configuração e o professor também falou nas aulas de dúvida e ali no fórum que seria a melhor ideia. Eu imagino sim, realmente, com o arquivo de configuração talvez que mais escalável e mais tranquilo, porque a gente pode só gerar o executável e aí o arquivo de configuração é um input, realmente, mas a gente preferiu fazer assim por simplicidade, para não ter que fazer mais uma leitura de arquivo, então a gente preferiu fazer assim, foi realmente uma questão de escolha do grupo. Voltando para os nossos vários terminais, criamos fronts, beleza. Vamos vir aqui e fazer o server 2, beleza, está conectado. Vir aqui e fazer o server 1. E agora eu vou conectar o primário. Quando eu vou conectar o primário, 3 mensagens novas vão aparecer nos outros terminais. Oba, o server está conectado nos dois frontends, começou a receber os keep alives dele, que depois se mistura com os keep alives do cliente também, mas eu não vou comentar isso agora, porque o cliente também já deveria ter sido feito no primeiro trabalho, então eu vou falar do keep alive do server, começa ali. E aqui apareceu uma nova mensagem, que ele está conectado,
Legal. Vamos começar com os clientes. Então, conectei. E conectei. O que são essas mensagens aqui ótimas? É do arquivo que ele tá lendo, na verdade. A gente setou para ler 4, né? Tendo 4. Nesse teste aqui tá setado para ler 4. Posso mostrar aqui. Tá setado 4. Então, se tem 4, eu vou mostrar 4. E... é que eu gravei esse vídeo várias vezes antes. Então, tem alguns testes aqui que eu só escrevi qualquer coisa. E nos outros também tá mais bonitinho. E esse aqui não tem 4 porque não tinha 4 mensagens no histórico. Beleza. Tem um listinho aqui. Por que eu tô mostrando esse listinho, né? Poderia botar um if e esconder? Poderia. Mas eu não fiz, porque eu acho bem importante mostrar os problemas que a gente teve e os erros também. E ele tá ali simplesmente porque eu tô gravando esse vídeo durante o dia agora. E eu ainda quero mexer no código até de noite. Hoje é o último dia pra entregar. Então, no primeiro trabalho, a gente fez o erro de deixar o vídeo pro final. Então, o vídeo não ficou bom. Não ficou muito bom. E esse vídeo a gente queria deixar um pouco mais explicadinho, com um pouco mais de calma. Então, a gente resolveu... Sim, eu sei que esse erro tá aí, eu imagino que eu já sei qual é a razão dele, e eu pretendo resolver até de noite, mas de qualquer maneira tá aí. E não é um erro sério, não atrapalha pra explicar o trabalho nem nada, então beleza. O ponto aqui é que eu acho que, na verdade, quando a gente está enviando um hackzinho para dizer que o usuário realmente entrou no grupo e tá de boa, depois eu tô processando essa mensagem em algum lugar no código e tô passando ela adiante pro server, daí ela tá printando. Mas deve ser alguma coisa bem tranquila de resolver. Beleza, então a gente tem tudo, né? Tudo aqui. Vamos começar a se comunicar. Então, vamos nesse aqui. Então, eu vou fazer assim. Oi, sou o user. Oi, sou o user. Esse front-end aqui eu tô fazendo highlight, ele recebeu. E ele recebeu um ACK. De onde é que vem esse ACK? Ele vem daqui, que ele veio e recebeu: oi, sou o user do grupo 2. Veio aqui: oi, sou o user do grupo 2. Ou seja, chegou no servidor primário todos os ACKs recebidos, coisa boa, mandou o ACK aqui pro front-end. Beleza, mensagem recebida. Ponto importante, estamos no grupo 2. Esse front-end aqui, ele não é do grupo 2, então ele não recebeu mensagem, não tem nenhum usuário do grupo 2 conectado com ele. Poderia, mas eu não botei neste exemplo. E aqui também, esse aqui recebeu, né, porque ele chama o user 3, aqui, e ele tá no grupo 2, aqui. Porém, os outros do grupo 1, eles não sabem fazer a menor ideia que isso aconteceu. Então, agora eu vou mandar uma mensagem. Oi, aqui. Recebeu a mensagem, o outro front-end recebeu o ACK, por quê? Porque recebeu aqui oi, backup recebeu aqui oi, server recebeu todos os ACKs? Recebeu. Replicou com sucesso? Replicou. Falou pro front, tudo certo. Olha, que ótimo. Então, e os outros também não receberam, né? Esse aqui não recebeu, e nem o outro front-end recebeu essa mensagem. Beleza. Vamos desconectar aqui, ó. O front-end, na verdade, foi até legal parecer isso. O front-end a gente considera que ele não falha nunca. Então, como a gente considera que o front-end não falha nunca, foi uma decisão de implementação, né, para deixar mais fácil. E também o professor falou que não teria tanto problema, seria melhor, né, fazer essa persistência também no front-end, e se cair, escolher aleatoriamente o cliente e outro front-end, né, no arquivo de configurações, mas a gente não fez, então é até bom mostrar que a gente não fez. Mas não era isso que eu queria fazer, eu queria ter matado o Replica Manager para mostrar. Então eu vou pausar para subir todo o sistema de novo, peraí. Voltei, aqui é até legal de mostrar, que antes eu tinha mandado oi, sou user, aqui embaixo no user, então realmente tá tendo a leitura do histórico bem certinha. Aqui eu tinha mandado oi, nesse outro tá bem certinho. E aqui eu mandei um SSS só pra testar, recebeu bem. Então agora, finalmente, eu vou matar, agora pra não errar, né, vou matar esse aqui. Ele vai falar, triste, morreu, tá esperando o Replica Manager, deu timeout. Esse erro aqui é do Keep Alive, porque na verdade é só um if que a gente teria que adicionar, eu não fiz. Posso adicionar até de noite, mas é só porque o Keep Alive tenta escrever um socket que não existe mais, né. Então é só inverter, né, que ele tá tentando resetar
na verdade, o Keep Alive, porque chegou o último Keep Alive dele, aí ele tá tentando resetar, mas aí quando ele diz que resetou o Keep Alive, ele tá morto já. Então, por isso, desceu, tá, beleza, não é um problema. Deu timeout, a gente quer voltar. Ó, voltou e continua recebendo o Keep Alive. Então, é isso que eu queria apresentar. Eu vou dar uma olhadinha aqui se tem mais alguma coisa. Não, o front-end a gente já mostrou. Aqui mostramos também. Podemos dar uma olhadinha aqui, na verdade, que eu não fiz. O relatório, a gente botou as assinaturas, né, das funções e as variáveis. E uma pequena explicação do que mudou em cada um. Então, o que não mudou a gente não botou. Falando um pouquinho dos problemas, por exemplo, vou falar desse Server Replicator to Groups. No trabalho 1, ele também se chamava Server Replicator to Groups, e ele era o responsável por achar o grupo de um usuário, por reenviar para esse usuário, e por também, quem tinha o socket de usuários ativos era o nosso TCP socket, e aí era esse Server Replicators, ele percorria, e no trabalho 1 a gente também fizemos, em vez de fazer um vetor, a gente fez um array, então para remover do array era uma confusão. Então, assim, tiveram vários erros de projetos no primeiro, especialmente essa classe Server Replicator to Groups, porque o que aconteceu? A gente foi fazendo trabalho, no final foi faltando tempo, então meio que tudo foi se acumulando nessa classe, e ela ficou um horror, ela estava super acoplada. Então, nesse novo trabalho, a gente começou fazendo ele e a gente chegava em vários caminhos sem fim, porque a gente chegava nessa classe e dizia, não, mas não é possível fazer isso. Não, mas não dá, não vai ficar bom. Não, mas não tem como. Não, mas eu não vou estender um socket de novo numa classe aleatória só pra... que eu digo estender um socket é essa classe socket, né? Que é o socket. Então, que a gente não vai estender de novo o socket numa classe aleatória só pra fazer esse meio campo. Então, a gente parou e refatorou todo. Então, agora a gente tem o Groups. Antes existia o Groups também, mas o Groups ele tinha só Groups, né, o nome. Agora o Groups ele é responsável pelo registro do usuário num grupo. E o Groups ele chama o Server Manager, e o Server Manager que vai dar uma ajudadinha nesse fazer o broadcast, que antes era o Server Replicator. Então o Server Replicator ele vai receber, ele vai dar uma olhadinha no pacote, ele vai enviar para quem precisa enviar, mas a gente distribuiu a lógica, o que ficou bem mais fácil. E a classe User também, agora a gente tem esse vetor de ativos, que é muito mais fácil para tirar também conexões, né, do vetor. Eu esqueci de dizer que a gente tem um ID, né, porque de usuário, mas isso está explicadinho nessa parte aqui, né, do front-end, que a gente tem o user map, né, e nesse caso a gente criou esse ID de usuário, e o nosso ID de usuário, a gente não quis criar um número aleatório, então a gente criou um número ali. A gente não quis fazer, porque eu tava vendo no fórum que alguns grupos eles fizeram, números grandões, assim, aleatórios, mas a gente prefere fazer diferente. Então ficou um númerozinho mais simples. O Keep Alive, né, já explicamos, conversei bastante com o professor sobre isso também no chat. A gente teve alguns problemas para fazer, mas depois foi bem tranquilo. No vídeo aqui eu aumentei bastante, obviamente, o valor do Keep Alive para poder mostrar todo o trabalho sem precisar ficar enviando 1000 mensagens ao mesmo tempo, né? Porque senão ele desconecta. E é isso que eu teria para falar no trabalho. É o TCP Socket, que é a nossa classe cliente, ele não teve muitas mudanças, mais do que para Live, né, que a gente não tinha implementado, implementamos. E iniciar essa thread do front. Sim, muito importante, né? A replicação passiva eu já expliquei, mas muito importante o que a gente não fez. A gente não fez a eleição de líder, porque a gente começou fazendo a parte do anel. Então a gente queria fazer o algoritmo do anel. Apesar do valentão a gente achou bem legal, a gente preferiu fazer a do anel, porque é mais simples. Então a gente chegou a fazer a estrutura, né, bem bonitinha do anel. Quando desconectava um, a gente conectava com os outros. Então isso chegou a funcionar. Então a nossa estrutura de réplicas, ela foi pensada já para fazer a estrutura do anel depois, então foi tranquilo de adaptar. Mas a gente não teve tempo de fazer a eleição, não conseguimos discutir tanto sobre como a gente ia fazer, como a gente ia implementar, então a gente preferiu não entregar, porque a gente entendeu a matéria. Infelizmente não podemos implementar uma coisa que a gente realmente, né, viu e na matéria que é legal implementar, mas a gente preferiu não fazer do que fazer qualquer coisa e ainda adicionar um monte de bug, como no primeiro trabalho. No final faltava o Keep Alive, daí a gente começou a tentar fazer o Keep Alive, daí adicionou um monte de bug, daí na última hora a gente teve que fazer um monte de merge e rebase para tirar todos os nossos problemas. Então a gente preferiu, assim, não deu tempo, beleza, não deu tempo, a gente tá bem satisfeito com o trabalho, porque aprendemos bastante, funcionou bastante.
E a gente agradece muito o professor por todas as compreensões, né, com extensões de prazo e com toda a ajuda que o senhor nos deu também nas aulas de dúvida e no chat, que a gente incomodou bastante. E eu agradeço muito pelo semestre e é isso aí. Muito obrigada.